A inutilidade da religião. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 25. Vamos ler a Nova Versão Internacional. Agora, porém, tendo chegado à fé, veja bem esse detalhe, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Graças a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo amado de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, selados com o Santo Espírito da promessa, salvos, sempre salvos da morte eterna, igreja santa, sem ruga e sem mácula. Glória a Deus. Meus amados, hoje vamos falar desse ponto que é muito importante. É o fato de as pessoas entenderem a inutilidade da religião. Porque a esmagadora maioria daqueles que se dizem filhos de Deus, e que eu acredito que a esmagadora maioria desses são de fato filhos de Deus, vivem na religião. Principalmente na religião chamada cristã. E eu coloco esse cristã entre aspas, tá? Nós vamos entender que, na verdade, uma vez que você tem a fé em Jesus e a fé que foi revelada na nova aliança, você já vai entender bem o que significa isso, você não precisa de religião. Por mais que a religião ela tenha um discurso bonito, por mais que a religião, as religiões de maneira geral, possam ter até atitudes positivas, porque veja bem, amados, em nosso trabalho ministerial aqui, um dos pontos que nós defendemos bastante aqui é justamente essa questão da inutilidade da religião, das religiões em geral. Nós, claro, falamos bastante da religião chamada cristã, né, do famigerado cristianismo, né? Porque, na verdade, a religião cristã, ela não é cristã, ela é cristã no nome, né? Mas ser cristão não é ser religioso, é pelo contrário. Então, por isso que nós batemos bastante nessa tecla, para que as pessoas que estão se achegando à graça, e graças a Deus o Senhor tem permitido muitas pessoas se achegarem, né? Vão chegando no canal, se inscrevem, assistem aos estudos, e as pessoas acabam nos escrevendo, fazem comentários no YouTube, mandam um e-mail para a gente, glorificando a graça, agradecendo pela revelação, se dizendo libertas, né? Se dizendo assim, em paz, porque a religião ela tira muito a paz das pessoas, né? Porque a religião ela trabalha muito com o mérito, né? Então a pessoa tem que ter um mérito para ela tentar obter algo de Deus, no caso, principalmente a salvação, né? Muitos acham que ainda tem que lutar pela salvação, e elas vivem, então, tentando alcançar essa salvação através dos seus supostos méritos, né? Então a pessoa é fiel em frequentar, né, os templos, no caso, o que é uma atitude religiosa, e ela é fiel nas campanhas, ela é fiel no cerimonialismo, nos mandamentos, né? Então há toda essa fidelidade que, no fundo, é um desejo de alcançar algo de Deus. No caso, como eu disse, principalmente a salvação. Mas aí também entram bênçãos, né? As bênçãos. Ou seja, a pessoa, além de lutar pela salvação, ela luta para ser abençoada naquela visão religiosa. Qual é a visão religiosa de ser abençoado? É aquela visão de que ser abençoado é você ter bens materiais, é você estar bem de saúde, né? Você só é abençoado, no caso, não é um conceito de ser, mas de estar, né? Então a pessoa só está abençoada se ela tem essas coisas, né? E se ela não tem, se ela está passando um momento difícil na vida, que todos, infelizmente, podem passar, né? Então, se a pessoa está vivendo um momento difícil, uma luta, uma dificuldade, a pessoa já acha que está em pecado, né? Eles dizem que a pessoa está sem fé. Você não está fazendo a campanha direito, você não está sendo fiel dizimista, você não está frequentando o templo, você não está fazendo jejum. Então, eles colocam a culpa na pessoa. Então, quando a pessoa, veja bem, ela alcança a manifestação de alguma coisa na vida dela, né? Ela conseguiu uma bênção, uma vitória, aconteceu, amém? Eles dizem que são eles. Amém, aqui a pessoa fulana fez a campanha e ela está abençoada, ela conseguiu. Mas quando a pessoa está num momento difícil, eles dizem o quê? Não tem fé, não fez a campanha direito, você não está se esforçando, e por aí vai. Então, religião é isso, né? É o homem tentando alcançar algo de Deus por meio dos seus méritos.
Então vocês podem ver que na religião, por exemplo, é o homem que tem que aceitar Jesus. Como eu já falei, amados, inúmeras vezes aqui, nunca vou me cansar de falar isso. O conceito de aceitar Jesus é blasfemo. Sabe essa ideia de que a pessoa que aceita Jesus por ela... Amados, se eles dissessem assim, ó, a pessoa aceita Jesus, mas porque Deus faz ela aceitar. Entende? Se o pensamento fosse esse, eu diria que não estaria nem tão errado. Veja, de qualquer maneira, eu não gosto da expressão aceitar Jesus, porque Jesus não é um pedaço de bolo, um golinho de café que você aceita ou não. Então, de qualquer maneira, essa expressão eu particularmente não gosto, aceitar Jesus. Mas pelo menos eles podiam dizer assim, ó, você aceitou, mas você aceitou porque Deus fez você aceitar. O Espírito abriu o seu coração. Aí amenizaria um pouco, né? Porque pelo menos a pessoa estaria colocando nas mãos de Deus esse poder, né, de querer pertencer a Deus, vamos dizer assim, né? Só que não, além de eles usarem essa expressão, que para mim é muito ruim, aceitar Jesus, eles ainda colocam esse poder na mão dos homens. É você que aceita, é você que quer, você... Entendeu? Vocês estão entendendo o ponto? Então a religião trabalha com isso, com o mérito humano, né? O homem tentando alcançar algo de Deus, seja a salvação eterna, seja uma bênção, a manifestação de uma bênção material, ou seja, as pessoas estão envolvidas sempre tentando angariar algo de Deus através do seu esforço. Então ela que aceitou, ela que resolveu se batizar, entre aspas, ela que resolveu fazer a campanha, ela que frequenta o templo, ela que se esforça. Religião é isso. Então eu diria que a religião, seja ela qual for, claro que o nosso foco mais aqui é no cristianismo, né? Porque é de onde, inclusive, a maioria de nós que está em graça veio, né? A maioria de nós, esmagadora, veio desse chamado cristianismo, né? Então, o nosso foco é muito esse sistema, mas todas as religiões, mais ou menos, têm esse mesmo proceder, essa mesma forma de pensar, né? Tudo é o seu esforço, é você que faz, etc., para agradar a Deus, para alcançar algo de Deus, tá? Hoje vamos, então, demonstrar que a religião ela é inútil em tudo. Ainda, repito, que alguém venha dizer, não, mas a religião faz coisas boas. Amados, olha só, eu reconheço, por exemplo, que algumas denominações chamadas cristãs, elas fazem obras de caridade, sabe? Eu reconheço que acontece, e muitas pessoas argumentam isso. Ah, Cristiano, vocês aí da graça batem aí no que vocês chamam de sistema religioso, mas eles fazem obra de caridade, mas eles ajudam isso e aquilo. Ok, maravilha, que bom que fazem. Mas e a intenção deles? Esse é o ponto. E a intenção do coração? Será que é fazer algo só para mostrar que está fazendo? Será que está fazendo algo para tentar alcançar a salvação? Porque tem isso, né? Tem isso. A pessoa faz o bem pensando o seguinte, poxa, esse bem aqui vai pesar positivamente na minha conta e eu vou ser salvo. Eu vou chegar diante de Deus e vou apresentar as minhas obras e Ele vai me salvar. Vocês estão entendendo que há esse pensamento? Então, mais uma vez eu vou dizer, é ótimo que façam obras de caridade, é maravilhoso, mas e a intenção do coração? Entende? Olha, amado, vamos lá. Vou dar um exemplo prático. Essa semana apareceu para mim em uma rede social uma postagem mostrando um evento de arrecadação de alimentos de uma denominação muito famosa, tá? Uma igreja neopentecostal, né? Protestante, evangélica, né? Fazendo um grande evento. Eles convidaram ex-jogadores de futebol, também muito famosos, inclusive o Romário, né? Estava lá também, que é senador no Brasil agora, estava lá nesse evento. E essa denominação mostrou uma foto com toneladas de alimentos, cestas básicas, né? E no pacote das cestas básicas estava o símbolo. Já entendeu, né? Olha o símbolo, ó o símbolo, vocês sabem qual é, né? Estava o símbolo lá rotulado em cada pacote. Eu olhei aquilo e falei assim, poxa, que bom que as pessoas vão receber alimentos. Isso é muito bom. Mas claramente, esta denominação, que é dona, inclusive, de uma televisão aqui no Brasil, está fazendo isso como marketing. Percebe? Eles não podiam simplesmente arrecadar os alimentos e distribuir, sem ninguém saber? É ou não é verdade?
Vamos fazer aqui entre a gente, aqui na igreja, vamos arrecadar, vamos levar para as pessoas. Não, fazer um evento, chama jogador de futebol e coloca o logotipo da igreja nos pacotes. A pessoa vai receber, puxa, a igreja tal me ajudou. Isso tudo é marketing, gente. Porque isso, no fundo, é bom financeiramente para essa denominação. É bom para a televisão dela. Entendeu? E tudo isso é bom. Então a pessoa recebe, é bom que ela receba? Claro que é. É ótimo que alguém que está precisando se alimentar receba uma cesta básica. Isso é maravilhoso. Eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo a intenção. É marketing puro. É para melhorar a imagem dessa denominação, para aumentar a audiência da televisão deles. Vocês estão percebendo o ponto, a questão aí? Então a religião é muito isso. Quando não há essa intenção de se mostrar que está fazendo algo, só para dar uma resposta para a sociedade, existe aquela intenção de alcançar algo de Deus pelas obras, sendo que nós sabemos que não é pelas obras. A salvação já foi dada, e foi pela obra de Jesus, não pelas nossas. Então daí você já enxerga a inutilidade da religião nesse sentido. Religião não dá salvação para ninguém. Religião não faz ninguém ser abençoado. Não, nós somos abençoados em Cristo, e já com todas as bênçãos. Não é o que está escrito na palavra? Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Já estão em nosso espírito todas as bênçãos. Nada nos falta espiritualmente. Então, se tudo nós já temos da parte de Deus, se Ele já nos abençoou com todas as bênçãos, e nós já nascemos, inclusive, abençoados com todas essas bênçãos, por que eu preciso de religião? Então, por mais que a religião tenha essa coisa, eles fazem o bem, eles dão alimentos, que bom que eles fazem isso, mas e a intenção? Veja bem, amados, por mais que essas religiões façam bem, como o pessoal diz, o problema está, muitas das vezes, na intenção, sempre na intenção, que eles têm no coração em fazer aquilo, né? Como eu estava falando, essa denominação, eu dei esse exemplo, né? Usam muito desses eventos para arrecadar para as pessoas alimentos, etc. Tem muito isso de marketing, né? Então a religião tem muito isso. Mas sabemos que é inútil porque a religião não abençoa ninguém, não dá bênção para ninguém. Pelo contrário, a religião ela aprisiona. E a questão, amado, é o seguinte: por mais boa, entre aspas, que uma denominação ou uma religião seja, né, do ponto de vista social, os malefícios da religião sobrepõem os possíveis ou eventuais benefícios que essa religião traga para a sociedade. Porque os malefícios estão justamente nas doutrinas, no aprisionamento das pessoas. Então, se por um lado esta ou aquela denominação religiosa procura fazer algum tipo de bem social, repito, é muito bom. Por outro lado, os malefícios da religião são terríveis, porque é um aprisionamento. A religião impede as pessoas de enxergarem a verdade do Evangelho, de descansarem na palavra de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ainda nos dias de sua carne, lá atrás, ele estava manifestado em carne ainda, ele disse que o jugo dele era suave, o fardo era leve. Mas a religião coloca o jugo pesado e um fardo mais pesado ainda. Entende? Porque as pessoas vivem na religião com muitas incertezas. Será que eu vou ser salvo? Será que se Jesus voltar no futuro eu vou ficar? Sabe esses pensamentos? Porque tem um diabo. Porque Deus vai pesar a mão. Porque eu estou passando esse momento difícil. Como eu falei no início, né? Eu estou passando esse momento difícil porque Deus está pesando a mão, porque eu não estou sendo fiel, acho que eu não estou orando direito, eu não estou jejuando, não estou subindo ao monte. As pessoas vivem nisso. Então, repito, os malefícios da religião sobrepõem os eventuais benefícios sociais que uma religião pode trazer. Então, vamos observar na palavra a inutilidade da religião. Mais uma vez, vamos ler o versículo de abertura, Gálatas 3:25. Vejam só, que interessante. Vamos nos ater ao detalhe. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amados, observem isso aqui. Tendo chegado à fé, esse é um ponto interessante. Como assim, Cristiano? Quer dizer que antes não havia fé? Não, amado, claro que havia. Antes da cruz havia fé, sim. Se vocês observarem, por exemplo, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vemos ali no capítulo 11 vários exemplos de fé dos personagens antes da cruz, né? Então, não é questão que não havia fé, havia, só que era um outro tipo de fé. A partir da nova aliança, veio a fé da nova aliança.
A fé, como Paulo disse, que havia de se revelar. Ou seja, era uma fé além daquela fé do antigo pacto. Então, essa fé, tendo chegado, ela chegou na nova aliança, que é a fé em Jesus Cristo ressuscitado, percebe? O apóstolo Paulo pregava o quê? Vamos lá. Paulo disse assim, ó, eu me propus saber entre vós Jesus Cristo e este crucificado. Vocês se lembram disso? Paulo deixou claro, olha, o Jesus que eu prego não é Jesus histórico, não é Jesus de Nazaré. Jesus manifestado em carne, obviamente, foi muito importante. Né? Foi o primeiro passo da salvação, né? Para a conclusão da obra de Deus. Então, a manifestação de Jesus em carne, obviamente, foi o início da obra de salvação. E claro que Paulo tinha noção disso. Só que o apóstolo Paulo não ensinava sobre Jesus de Nazaré para não colocar a igreja debaixo da lei. Porque havia muito esse pensamento. Vocês entendem? Olha, no caso do ministério da circuncisão, né, dos outros apóstolos além de Paulo, havia muito isso. Olha, nós andamos com Jesus de Nazaré, e eles falavam do Nazareno. E o Nazareno, amados, estava debaixo da lei. Então as pessoas viviam muito imitando Jesus debaixo da lei. Então Paulo deixou muito claro, olha, nós pregamos a Jesus Cristo, mas nós pregamos ele crucificado. É Jesus da cruz em diante. Ou seja, era a mensagem de Jesus ressuscitado, porque Cristo crucificado praticamente é um sinônimo de Jesus ressuscitado, né? Porque a ressurreição, claro, foi a consequência de sua morte. Então, Paulo pregava Jesus Cristo ressuscitado. E Paulo, então, falava desta fé, a fé que revelava Jesus ressuscitado, a fé em Jesus Cristo posterior à cruz. Então era uma fé já em graça. Esta era a fé, como Paulo disse, que havia de se revelar. Então havia um tipo de fé antes da cruz, uma fé muito importante, uma fé que conduziu muitos personagens bíblicos a grandes vitórias. E nós, como eu disse, nós vemos exemplo disso no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Só que na nova aliança manifestou-se um novo tipo de fé. Uma fé que, além de trazer esse poder para conquistar, uma fé que traz também vitórias, por que não? Manifestação de bênçãos, tudo bem. Mas, além disso, essa fé da nova aliança, ela trazia revelação da graça, a revelação de Jesus Cristo ressuscitado. Então, agora, tendo chegado esta fé, né, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Olha o que Paulo está dizendo. O que Paulo disse em outras palavras? Gente, a fé que nós temos agora em Jesus, Jesus Cristo ressuscitado, ela substitui a religião. Amado, o que é tutor? Em algumas versões bíblicas, né, nós lemos aqui a Nova Versão Internacional, nas versões mais tradicionais aparece a palavra aio, né? Não estamos mais debaixo do aio. Aio é isso, é tutor. Aio significa um guardião de crianças, uma pessoa responsável pela criação, pela educação de uma criança, né? Por exemplo, a palavra tutor ou aio, ela vem do grego paidagogos. Essa palavra te lembra alguma coisa? Não lembra a palavra pedagogo? Não é? Pedagogo não é a pessoa responsável ali pelo ensino? Então, vem disso, do grego paidagogos, ou seja, responsável pela criação de uma criança, pela educação de uma criança, pela condução da vida de uma criança. Então, Paulo usa essa palavra, né, usa esse conceito metafórico de que a religião dos judeus, que no caso era a lei de Moisés, né, os mandamentos da lei de Moisés, que era a religião judaica, ela não era mais o tutor deles. Paulo está dizendo, gente, nós não precisamos mais da religião judaica. Muitos de nós, exceto os gentios, né, mas muitos de nós que somos judeus, né, segundo a carne, nós nascemos debaixo dessa lei, vivemos debaixo dessa lei. Entende? A lei foi o nosso aio, o nosso tutor, nos conduziu. Mas agora que veio a fé, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 25 de Gálatas capítulo 3, né? Quando veio essa fé, então, a fé em Jesus, Jesus Cristo ressuscitado, a fé da graça, não precisamos mais do tutor. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão envolvidas com o tutor, com o aio, que é a religião chamada cristã? Essa religião cristã, do chamado cristianismo, ela, na verdade, é uma mistura de conceitos, né?
essa religião fala de Jesus? Fala. Mas a maioria fala de Jesus de Nazaré. Né? Eles focam muito na história de Jesus como Nazareno e se esquecem ou não têm noção alguma de Jesus Cristo ressuscitado. Entende? A revelação da graça que revelou Jesus ressuscitado. É essa fé que Paulo fala aqui. Eles não têm noção disso aí. Entende? Então eles focam só em Jesus de Nazaré, ou na maioria das vezes, Jesus de Nazaré, e misturam também com conceitos do Antigo Pacto. Então eles têm cerimônias que são inspiradas nas cerimônias da lei, ou são de fato as cerimônias. Né? Algumas denominações fazem as cerimônias literalmente, ipsis literis. As outras disfarçam, dizem que são novas cerimônias, mas na verdade são cerimônias inspiradas na antiga aliança. Um exemplo disso é a famosa Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Né? Eles fazem, mas a Ceia do Senhor nada mais é que um resquício da Páscoa judaica. É um pequeno elemento da Páscoa judaica que eles fazem. Eles inventaram essa tal Santa Ceia. Eu sempre digo, essa cerimônia não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é a Ceia do Senhor. Entende? Foi a última Páscoa que Jesus fez, que os coríntios erroneamente até imitavam no meio das suas festas de comes e bebes. Tá? E que hoje, ou não só hoje, né, há muito tempo, muitos anos, as chamadas igrejas imitam. A Igreja Católica tem a Eucaristia e a Igreja Protestante, todos os segmentos, tem a Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Entende? Esse é um resquício da Páscoa. É a Páscoa judaica sendo ressuscitada em uma cerimônia que, inclusive, repito, não existe na Bíblia. Não tem Santa Ceia na Bíblia. Vocês entendem? Mas eles aprisionam as pessoas nisso. Olha, se vocês não participarem da Santa Ceia, você não tem comunhão com Deus, vai perder a salvação. Amado, vamos lá. Isso é ou não é ser conduzido por tutores? Por aios? Isso é um aio. Então, os nossos irmãos, que são irmãos, como eu sempre digo isso, no meu coração, no meu entendimento, a esmagadora maioria daqueles que estão dentro das chamadas igrejas são filhos verdadeiros de Deus. Existe o joio disfarçado de trigo no meio? Existe. Mas a esmagadora maioria são filhos de Deus. São pessoas tementes a Deus. Entende? Só que é um temor e é um zelo por Deus, como Paulo disse, sem entendimento. Eles têm zelo, têm um temor de Deus, mas não têm entendimento. Falta a salvação da mente, como nós costumamos dizer aqui. Então essas pessoas vivem como meninos e meninas. São guiadas por tutores. São obrigadas a serem religiosas, frequentar templos, como eu sempre digo, né? E jejuar, e pagar preço, e cumprir cerimônia. Essa coisa toda, os mandamentos de homens e por aí vai. São guiados por tutores, mas a palavra diz, olha, quando a fé da nova aliança é revelada, já não estamos mais debaixo de tutores. Então o que falta para os nossos irmãos que estão aí aprisionados nas religiões é isso, a revelação dessa fé genuína da graça, a fé que revela Jesus ressuscitado. Percebe? No entanto, eles estão aí, né? Como não tem a manifestação dessa fé, dessa salvação na mente, e a nossa luta aqui em pregar o evangelho da graça é justamente para tentar levar ao máximo possível de irmãos esse entendimento, é para que esses irmãos deixem de ser conduzidos por tutores, por religião. Entende? Olha só o que o Paulo fala sobre isso no contexto. Gálatas capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Olha só. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, observe bem isso. O Paulo usa aqui aquela metáfora do herdeiro, né? Enquanto ele é menor de idade, em nada, olha só que está sublinhado aí na tela, em nada difere de um escravo. Olha só, embora seja dono de tudo. Meu irmão, olha o que Paulo está falando aqui, observe bem isso aí. Enquanto a pessoa é criança, é menino, menor de idade, em nada ele difere de escravo, ou seja, ele é como um escravo, no sentido de que ele não tem domínio da vida dele, ele é conduzido, ele obedece mandamentos. Então, por isso que Paulo fala, em nada difere de escravo. Ele é herdeiro? Sim, porque ele é filho.
Isso aqui, amados, é o caso, por exemplo, dos nossos irmãos que eu falei agora há pouco, que estão no meio das religiões, frequentando templos de pedra, cumprindo ordenanças nessas denominações. Vocês percebem? Esses irmãos estão exatamente nesse caso aqui, né? Eles são retratados nessa passagem aqui. Porque eles são filhos? São, mas em nada eles se diferem de escravos. Porque eles são, apesar de serem filhos, serem herdeiros, eles estão sendo conduzidos ainda por tutores, pela religião. Como eu falei, é uma mistura de Jesus com a lei de Moisés, com o antigo pacto, com criações e mandamentos modernos inventados por homens. Eles fazem toda essa mistureba, né? Conceitos do antigo pacto, falam de Jesus, mas muito de Jesus de Nazaré, e misturam mandamentos novos, criações novas, pecados novos que eles inventam, e eles fazem uma misturada terrível e fazem o povo viver nisso. Isso é viver sendo conduzido por tutores e por aios, né? Que na verdade é a mesma coisa, né? Vocês estão percebendo? Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Olha que tremendo. Ele é filho, mas ele não tem diferença do escravo, porque ele também está sendo conduzido, né, ali por tutores. Ele não tem vontade própria, vamos dizer assim, porque não é adulto, né? Ele não pode tomar suas decisões na metáfora, porque é criança, então ele é conduzido por tutores. Ora, é exatamente a vida de quem está debaixo de religião. Tremendo isso aí, né? 3. Assim também nós, olha só, quando éramos menores. Aqui Paulo está falando de quê? Quando nós estávamos debaixo da lei. Paulo está falando de antes da cruz. Porque eles, nessa ocasião aqui da carta, eles haviam, claro, nascido antes da cruz ainda. Então Paulo falou, olha, nós éramos meninos, nós estávamos debaixo da lei. Nós seguíamos tutores, né, que no caso é a religião. Tá? Então nós estávamos escravizados, olha só, aos princípios elementares do mundo. Amados, nós estudamos recentemente sobre isso, sobre os princípios elementares, ou seja, os rudimentos do mundo, né? O A, E, I, O, U, o ABCD da obra de Deus. Nós que somos adultos, amados, que já comemos alimento sólido, que é o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho, não podemos mais viver nesse leite espiritual. Se eu não me engano, foi na semana retrasada. Nós estudamos sobre essa questão do leite espiritual, do alimento sólido, né? Que o alimento sólido é para os adultos. Meus amados, é muito importante as pessoas se atentarem para isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, na gravação, você que está assistindo aí na gravação a partir de terça-feira, você vai encontrar na descrição do vídeo esse estudo sobre o alimento sólido é para os adultos. É um estudo maravilhoso. E nós falamos bastante sobre isso. Né? Que as pessoas estão aí ainda bebendo leite espiritual, já deveriam ser mestres, né, como diz a palavra, pelo tempo que eles têm no meio da religião, deveriam até ser mestres, conhecerem bem a palavra, mas não conhecem porque querem viver nos rudimentos. É o que nós acabamos de ler agora há pouco. Né? Nós estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. No grego, estoicheia, essa palavra significa isso. Era uma referência principalmente àquele princípio, obras da lei, sabe? Essa preocupação religiosa que os judeus tinham. A palavra estoicheia significa isso. Rudimentos, princípios elementares que nós, adultos, devemos deixar de lado. Já passou o tempo dos princípios elementares. Vocês estão entendendo o ponto? Enquanto a pessoa está envolvida nisso, então, em nada ela difere de escravo. Ela está sendo conduzida por um tutor. No contexto, Paulo diz, para deixar bem claro, que o tutor de meninos aqui, o aio, era justamente a lei. Vamos ler aqui para não ficar só nas nossas palavras, né? Porque alguém pode dizer, mas era a lei mesmo que era o tutor do povo? Sim, Gálatas 3:23, vamos ler. Antes que viesse esta fé, mais uma vez Paulo fala isso, é a fé em Jesus Cristo, Jesus ressuscitado, a fé da nova aliança. Antes que essa fé se manifestasse, estávamos sob a custódia da lei. Percebeu que a lei é que era o tutor? A religião. O que é lei? Lei é religião, amado, é isso. A lei era a religião dos judeus. Todos aqueles mandamentos do Antigo Pacto. Era a religião que eles seguiam desde criança.
Inclusive, a religião era tão pesada, né, que a religião ela tinha ainda, além dessa coisa mesmo religiosa, de cerimônias e tudo mais, ou seja, havia esse aspecto supostamente ou pretensamente espiritual, havia também uma questão cívica. Então havia conceitos e mandamentos cívicos. Então você vê o peso que havia ali da lei na vida, principalmente dos judeus, né? Já que a lei foi dada para que eles a cumprissem. Né? Então Paulo disse, olha, antes que viesse esta fé agora revelada em Jesus Cristo ressuscitado, estávamos sob a custódia da lei. A lei era o nosso tutor, ou nossa tutora, nosso aio. Né? Estávamos nela encerrados, até que... Opa! Pegou aí? Até que... Então havia um tempo para acabar isso aí. Esse tempo foi justamente Jesus. A palavra não diz que Jesus foi o fim da lei? O fim da lei é Cristo. E fim é no sentido de fim mesmo, de término, né? Alguns querem forçar uma barra no sentido da palavra fim para dizer que era finalidade. Pode ser também, porque a finalidade da lei era justamente que Cristo se manifestasse. Porque Cristo veio para cumprir a lei. Só que o sentido é fim, a palavra fim no grego é fim mesmo, é a fronteira onde termina, por exemplo, um terreno e começa um outro terreno. Né? Então a fronteira é o fim, é o sentido da palavra no grego. Então fim é término, Jesus foi o término da lei, porque ele veio para cumprir a lei, ele disse isso. Gente, eu vim para cumprir, tudo da lei será cumprido. Não vai passar nenhum tio, nenhum i da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus veio, se manifestou em carne para isso. Então ele cumpriu toda a lei, para quê? Para liberar a graça, para nos dar tudo gratuitamente, como diz o Evangelho. Então esse até que significa isso. Havia um tempo para que eles fossem conduzidos pela religião. É o que Paulo está falando, olha... Antes que essa fé viesse, a fé da nova aliança, tudo bem, nós estávamos sob a custódia da lei, fazia parte, estávamos nela encerrados. Até que a fé que haveria de vir, e que veio, né, a partir da graça, a partir de Jesus, essa fé fosse revelada. Amados, vocês estão entendendo? Uma vez que você tem manifestado em sua mente a fé da nova aliança, a fé em Jesus Cristo ressuscitado. Porque Jesus ressuscitado, amados, é a única manifestação de Jesus que nos interessa. Jesus ressuscitado hoje, ele é Deus sobre todos. Percebe? É Deus sobre todos. É a única manifestação que nos interessa. Veja, Cristiano, você está dizendo que é errado eu pegar e ler a história de Jesus de Nazaré, né? Eu ir lá nos livros chamados evangelhos, que na verdade são livros históricos, e dar uma lida, acompanhar. Não, não é errado não, gente. Nós podemos até ler a história de Jesus de Nazaré e reter o que é bom dela para nós. Existem muitas coisas que Jesus de Nazaré ensinou que servem até hoje em graça. Agora, muitas outras coisas eram exclusivas para os judeus, tinham a ver com o cumprimento da lei. Então nós temos que aprender a separar isso. Agora, de fato e de verdade, uma vez que nós tivemos a fé da nova aliança revelada, ou seja, a fé que nos revela Jesus ressuscitado, essa é a manifestação que nos interessa. Nós não temos que estar preocupados com mandamentos da lei, com o que Jesus fez debaixo da lei, como muitos hoje estão preocupados com isso. Por isso são guiados por tutores. Estão vivendo uma vida de inutilidade, amado, porque religião, uma vez que você tem a fé, ela é inútil. E a fé, amado, já está à disposição aí. Entende? Só que as pessoas, como eu falei nesse estudo que eu recomendei, né, sobre o alimento sólido, as pessoas têm que ter uma atitude adulta de estudar. Naquele estudo do alimento sólido, nós vimos claramente que tem que haver da parte das pessoas um interesse, pelo menos, em estudar. Porque você vê que o texto bíblico da carta aos Hebreus puxa a orelha da igreja. Olha, vocês estão ainda bebendo leite porque vocês se tornaram lentos para aprender. Percebeu que a igreja tem essa responsabilidade? Só que as pessoas estão acostumadas com leite aí fora na religião e não querem avançar. Então, o Espírito Santo que revela? Claro que o Espírito Santo revela. O poder de revelação é dele, do Espírito Santo. Mas tem que haver da pessoa uma atitude adulta.
Então a pessoa, por exemplo, tem contato com a palavra da graça, infantilmente muitos ficam assim, heresia, esse cara é falso profeta, cristiano, isso é um diabo, não sei o quê. Tudo bem, amado, olha só, se você ouve uma doutrina qualquer, que ela não tem, olha só, não tem respaldo bíblico, aí tudo bem. Ainda assim é bom você observar. A palavra não diz, examinai todas as coisas, não foi o que Paulo disse? E retém o que é bom. Então, se chega até você uma doutrina, mesmo que ela não tenha respaldo bíblico, dá uma analisada. Não que você vai absorver, porque se não tem respaldo bíblico, não tem. Mas é bom você conhecer. Agora, imagina uma doutrina como a da graça, que nós apresentamos aqui, que tem total respaldo bíblico. Tudo que nós apresentamos, meus irmãos, todos os conceitos, nós sempre apresentamos o texto bíblico correspondente e sempre tendo cuidado de mantê-lo dentro do seu contexto. E aqui em nosso trabalho ministerial, nós levamos em conta vários contextos. É o contexto imediato do texto, é o contexto do livro ou da carta, né? Porque tem um contexto imediato e tem um contexto geral da carta ou do livro. Tem um contexto bíblico geral, tem um contexto histórico, contexto cultural, contexto pactual, dos dois pactos. Tudo isso tem que ser levado em conta. Quem escreveu, para quem escreveu, qual o intuito. Amado, tudo isso aqui nós levamos em conta em nossos estudos. Então a pessoa se depara com um material desse e diz que é falso profeta, nem analisa, isso é uma atitude infantil. Agora, quando a pessoa tem uma atitude adulta, não, tudo bem, eu não concordo muito, acho meio estranha essa doutrina da graça, mas eu vou estudar isso aí. Amado, esse é o primeiro passo para o Espírito Santo abrir o entendimento da pessoa, porque ela teve uma atitude adulta. Agora, enquanto a pessoa não tem atitude adulta, ela vive na inutilidade da religião, sendo conduzida por tutores. Entende? Não, nós não temos que ser conduzidos por tutores, por religião, no caso. Como era o papel da lei para os judeus antes da cruz. Não, nós não temos que viver nisso, como a maioria hoje vive. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Percebe? Esse é o chamado para o Filho de Deus. É ser guiado pelo Espírito. Romanos 8, vamos ler aqui, versículos 3 e 4, depois vamos ler o 14. 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, observe bem isso, amado. A lei, ela era cumprida na carne. Na carta aos Hebreus, por exemplo, está escrito que os mandamentos da lei eram ordenanças da carne. Tá? Então, por isso, por ser praticada e cumprida por meio da carne, ela estava enferma pela carne. Porque a carne é o mal, percebe? Então, uma vez que a lei estava enferma por causa da carne, Deus o fez, ou seja, aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez. Deus enviou o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, ou seja, Jesus se manifestou em carne, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, ou seja, na carne de Jesus, o pecado foi destruído, aniquilado, ou seja, a condenação. Não está escrito na carta aos Hebreus? Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, está escrito que o Senhor aniquilou o pecado. Por quê? Porque o pecado foi condenado pela carne de Jesus. A carne de Jesus morreu e com ela morreu o pecado, no sentido de morrer a condenação. Entende? 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Olha só. Jesus cumpriu toda a lei, amado, e nos atribuiu esse cumprimento. Ele nos deu a graça porque ele cumpriu toda a lei. Então, as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é viver segundo a carne nesse contexto? Obviamente, é você viver em obras da lei. É você viver sendo tutorado, né? Você viver sendo guiado por aios. Entende? Paulo está falando disso. Gente, o Senhor nos libertou, no contexto que ele fala isso, né? Nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. O Senhor já nos livrou dessa lei.
Entende? O que a lei não podia fazer, Deus fez. Ele enviou seu filho, que nasceu em semelhança de homem carnal, né? E através da sua carne, o Senhor condenou o pecado. Ou seja, Deus já fez a obra. Então, as justas exigências da lei, tudo que a lei exigia, Jesus cumpriu. É o que Paulo está falando aqui. Entende? Está percebendo que a religião é algo inútil, porque Jesus já fez toda a obra. É inútil. Nosso chamado é ser guiado pelo Espírito, sermos guiados pelo Espírito, não pela religião. Agora o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Percebeu qual é o chamado do filho de Deus? É viver sendo guiado pelo Espírito. Então, existem esses dois caminhos. Ou a pessoa é guiada pela religião, e aí inclui, claro, a lei de Moisés, como eu falei, né? No meio dessas chamadas igrejas, existem muitas obras da lei disfarçadas de obras da graça. Eles dizem que são obras do novo pacto, mas são obras da lei disfarçadas. Existem ainda os mandamentos modernos, as ordenanças modernas que os homens criam, as imposições, as proibições modernas. E existe todo esse mover. Tem que jejuar, paga preço, cumpre mandamento, frequenta templo e sacrifica daqui, faz dali. Tudo isso é inútil. Eu, irmão cristiano, como vocês sabem, vivi mais de 20 anos nesse sistema religioso. Mais de 20 anos. Foram 20 anos, do ponto de vista da minha vida espiritual, foram 20 anos inúteis. Inúteis. Vocês percebem? Inúteis. Porque eu vivia cumprindo mandamentos, ordenanças de homens, cumprindo a lei de Moisés, em algumas obras, disfarçadas de obras da graça, como eu falei, cerimonialismos e etc. Vivia nisso, com coisas inúteis, sendo conduzido por um tutor, pela religião, sendo que eu tinha que ser guiado pelo Espírito. Irmão cristiano, o que é ser guiado pelo Espírito? Amado, obviamente é ser guiado pela palavra do Evangelho. O Evangelho revela... O que é Evangelho? O Evangelho é da graça, não tem outro. A graça nos revela alguma coisa, eu ando pelo que a graça revela. Isso é ser guiado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele usa a palavra do Evangelho para nos conduzir. Então nós somos conduzidos pelo Espírito, guiados por ele, e não por tutores, não pela lei ou por religiões modernas aí, chamadas de cristianismo ou qualquer que seja o ismo. Não. Somos guiados e temos que ser pela palavra do Evangelho. Romanos 10, 17, também nova versão internacional. Vejam só. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Que mensagem? Obviamente, mensagem do Evangelho da graça. Paulo pregava o Evangelho da graça, ele deixou isso muito claro. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vocês perceberam? A palavra traz de dentro para fora a fé. Inclusive, quando diz aqui, a mensagem quando diz aqui vem, a fé vem. Algumas versões aparecem assim, a fé é. Esse vem no grego é algo que vem de dentro para fora. Isso é muito interessante, porque demonstra o quê? Que a fé já está lá dentro. Deus já deu a fé. Entende? Então, todos esses irmãos que estão no sistema religioso, todos eles já têm dentro do espírito deles o dom da fé. Porque eles já nasceram com esse dom. Quando, então, a pessoa ouve a palavra de Cristo, que é o Evangelho da Graça, o genuíno Evangelho, aí essa fé vem de dentro para fora. Esse é o sentido aqui. Ela se manifesta na mente das pessoas. Para isso, como nós vimos naquele estudo que eu recomendei, sobre o alimento sólido, primeiro de tudo, as pessoas que estão nas religiões têm que ter uma atitude adulta, de estudar, de pesquisar. Vamos ver se esse Evangelho da Graça está na Bíblia mesmo. Esse é o primeiro passo. E a partir daí o Espírito Santo vai trabalhar, segundo a vontade dele no tempo dele. Mas percebe que a fé vem pelo ouvir a palavra? Ou seja, ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra. Porque a palavra manifesta a fé e a fé nos liberta do aio. Vocês perceberam? Mais uma vez, a palavra manifesta a fé, O dom está lá dentro. Aí você ouve a palavra, te é revelado o entendimento, a fé
vem, como diz aqui, né? Vem de dentro para fora. E ela se manifesta do Espírito em sua alma, em sua mente. E aí acontece o que nós chamamos de salvação da mente, né? Então o entendimento é salvo, consequentemente, uma vez que seu entendimento foi salvo, você foi liberto então do tutor. Você vê, amado, que imediatamente a pessoa, quando recebe a revelação da graça, imediatamente ela quer abandonar um sistema religioso. Ela não quer mais frequentar templos, cumprir mandamentos e viver embaralhada nessas ordenanças e proibições e imposições. Recebeu a revelação da graça, imediatamente a pessoa, opa, estou fora. Por que acontece isso? Porque a fé liberta do aio. É aquilo que Paulo falou. Quando a fé veio, fomos libertos do tutor. Vocês entendem? Então, quando a revelação da graça chega no entendimento das pessoas por ouvir a palavra, automaticamente a pessoa quer se libertar do sistema mundano religioso. Porque ela percebe que a religião é algo inútil. Inútil. A religião, mais especificamente a lei, ela foi útil antes da cruz. E especificamente para os judeus. Então havia uma utilidade. Como Paulo disse, a lei nos conduziu até Cristo. Então havia ali uma utilidade para a lei, né? Só que, amado, uma vez que Jesus se manifestou, morreu, ressuscitou e agora estamos em graça, nós temos uma fé na nova aliança específica que revela Jesus ressuscitado. Nós não precisamos mais ser conduzidos por religião alguma. Seja a própria lei de Moisés ou seja a mistura da lei com outras coisas, como essas chamadas igrejas fazem aí fora. Entende? Então, quando você se liberta, né? Quando a sua mente se liberta, você ouve a palavra e a fé vem, automaticamente você quer se libertar da religião, da lei de Moisés, dos mandamentos e tudo mais, e da tutoria dessas chamadas denominações. Gálatas 5,18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, olha aí, ou seja, pela palavra do Senhor, pela revelação do Evangelho, não estão debaixo da lei. Vocês perceberam, amados? Como nós vimos no início, a lei era o tutor. Só que antes da cruz, como eu falei agora há pouco, ela teve a sua serventia. Mas uma vez que nós temos Jesus, nós não precisamos da lei de religião alguma. Entende? Porque enquanto a pessoa está sendo tutoreada por essa lei ou por mandamentos de homens, por religião quaisquer que sejam, né? Religiões quaisquer que sejam, as pessoas estão como crianças. E aí vivem bebendo leite espiritual, como nós estudamos no estudo retrasado. Vamos relembrar esse ponto? Hebreus 5,14. Veja só para relembrar. Mas o alimento sólido é para os adultos. Nesse estudo que eu falei, que está na descrição do vídeo, na gravação, você vai encontrar, meus amados, os detalhes desse assunto. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, exercício mental, tornaram-se aptos para discernir. Você percebe, amado? Olha só, vamos lá. Se a pessoa está apta para discernir o bem e o mal, eu lhe pergunto, ela precisa de tutor? Percebe? Se a pessoa exercita o seu conhecimento na palavra, né, e ela tem manifestada na vida dela a fé da nova aliança, eu lhe pergunto, ela precisa de tutor? Não, ela está apta para discernir. O Evangelho da Graça, queridos irmãos, fez exatamente isto conosco. O Evangelho nos tornou aptos para discernirmos. Então eu não preciso de tutor, eu não preciso de imposições, de proibições, de mandamentos. Não, o Evangelho nos tornou adultos. O Evangelho abriu o nosso entendimento para nós discernirmos o bem e o mal. Então não existe essa de, é proibido, não posso. Não, nós podemos tudo. Só que nós vamos fazer tudo? Não, porque nós temos o discernimento do bem e do mal. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas. Olha o que a palavra revela. Não existe isso de pode ou não pode. Aqui tem uma lista de proibições aqui na igreja. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não existe isso. Porque o adulto ele tem discernimento. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
E o adulto sabe muito bem discernir isso aí. Então, nós não precisamos de tutores. Não precisamos de aio. Vocês estão entendendo? Não precisamos. Então, amados, vejam bem. Vamos relembrar algumas características da criança que é conduzida por religiões, pela lei ou pelas religiões modernas aí do sistema, né? Que é uma mistura da lei de Moisés, do Antigo Pacto, com Jesus, com essa lamaçal aí de doutrinas erráticas, né? De heresias que eles têm aí. Quem é conduzido por isso está bebendo leite espiritual. Vamos relembrar um pouquinho desse conceito. As crianças, como nós vimos no estudo retrasado, se alimentam de leite. Elas não querem alimento sólido. Hebreus 5,13. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Ora, se é criança, precisa de tutor. Precisa ser guiado por mandamentos. Entende? Mandamentos que, do ponto de vista espiritual, são inúteis. Esses mandamentos, essas ordenanças, denominações religiosas, não servem para absolutamente nada do ponto de vista espiritual. Mas a criança está bebendo leite, então fica submetida a isso. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, olha aí, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Percebeu que ser criança é sinônimo de ser carnal? É o que eu acabei de ler aqui. Eu não falei como espirituais, eu falei como crianças. Ou seja, ser criança, espiritualmente falando, é o mesmo que ser carnal. Viver submetida... Amado, vamos lá. Religião é carne, irmão. Religião é coisa do mundo. Por isso que vira e mexe, eu digo, o sistema mundano religioso. Por que eu classifico de mundano? Porque religião é coisa do mundo, não vem de Deus. Religião não é algo espiritual que veio do céu. É mundano. São doutrinas de homens. Então são carnais, consequentemente. 2. Dê-lhes leite. Olha aí, ó. Por quê? Porque é criança, não quer crescer, né? E não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Isso é criança. Característica de criança. Uma outra característica, para relembrar, as crianças que são conduzidas pelas religiões, elas vivem ventos de doutrina. Ela está na chamada igreja dela, né? Ela é membro na denominação dela, mas ela ouve o padre na TV. Ah, mas aquele padre falou um negócio bacana. Eu vou lá ver o padre pregar. Ah, ali tem um apóstolo que faz isso e aquilo. Ele flutua na igreja, ele faz uns truques bacanas, ele diz que cura as pessoas. Claro que eu estou exagerando, né, gente? Mas tem muita gente que, né, faz esse tipo de coisa, né? Ou pelo menos divulga, né? Eu curo, eu faço, eu aconteço, vem aqui que eu vou resolver teu problema, né? E as pessoas vão atrás. Não, vou lá no pastor, no apóstolo, sei lá quem. E ficam em ventos de doutrina. Aí vai na internet, não, porque não existe mais Jesus. Porque a alma do Filho de Deus morre. Porque não existe mais oração. Porque a graça acabou. Tá cheio disso aí, hein? Tá cheio disso aí. Não, porque a graça acabou, não tem mais Jesus. Aí a pessoa vai nisso. Isso é infantilidade. Ouve o padre, vai no padre. Ouve o outro curandeiro, vai no curandeiro. Aí ouve bobagem na internet que não está alinhado à Bíblia, fica seguindo bobagem de internet que não está alinhado à Bíblia. Se está alinhado à Bíblia, tudo bem. Pode ser da internet, pode ser de fora da internet, de qualquer lugar. Está alinhado à Bíblia? Ótimo. Agora não está, amado, você tem que estar fora. Entendeu? É conceito humano, não tem fundamento bíblico, ó, cai fora. Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Esse é o propósito. O propósito é sermos adultos, justamente para não dependermos de tutores, não dependermos de religião. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. É o que eu acabei de falar. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Isso é característica de criança. A criança só quer leite, não quer crescer, não quer ter atitude adulta. Isso é terrível. A criança, ela ouve vento de doutrina, sabe, vai para lá e para cá. E geralmente esses ventos de doutrina não têm
fundamento bíblico, como eu falei agora. É achismo de alguém, eu acho que é assim. Eu ouvi o galo cantar ali e agora eu decidi que é assim. Mas está na Bíblia, irmão? Não, não precisa estar. Aqui é revelação. Cuidado com isso, né? E a criança também, e esse é o principal ponto aqui, a criança é dependente. Amados, todas as crianças não são dependentes dos adultos, dos pais, ou de quem as cria, né? Elas são dependentes, porque são crianças. Por isso que as pessoas no meio do sistema, como elas são crianças bebendo leite, elas precisam da inutilidade da religião. A religião é inútil, mas elas vivem seguindo porque são crianças. Elas são dependentes daquilo. Dependem de mandamentos, dependem de ordenanças, elas dependem de alguém que crie para elas mandamentos, que as proíbam de fazer as coisas, que as impõem as coisas. Elas precisam disso, porque são carnais. Colossenses 2, versículos do 20 ao 22. Isso é um clássico da graça, né? Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, os rudimentos que nós falamos, né? Por quê? Por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, ou seja, ao mundo, se submetem a regras? Amados, estão percebendo que as regras é mundo? Por isso que eu chamo de sistema mundano, porque essas regras criadas por homens é mundo, é coisa mundana. Você está vendo aqui na Bíblia que eu acabei de falar. Entende? Como é que vocês se submetem a essas regras? Não manuseie, não prove, não toque, não faz isso, não faz aquilo, é proibido. Olha, tem que seguir a ordenança, tem Santa Ceia domingo, tem que pagar o preço. Olha, fazer vigília, sobe um monte, jejua, faz campanha. Vocês ainda pertencem a esse mundo? Isso é mundo. É o que Paulo está falando aqui. Como é que vocês se submetem a isso ainda? 22. Observem bem o 22. Todas essas coisas, todos esses mandamentos, essa religiosidade, estão destinadas a perecer pelo uso, porque são só usos e costumes. É coisa humana. Religião é coisa humana, é inútil. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Percebeu? Mandamentos e ensinos humanos. Religião é carne. Religião é mundo. A lei, que era a religião dos judeus, estava o quê? Enferma pela carne. E todos esses mandamentos de homens aí do sistema, todos eles vêm da carne. Religião é inútil. O teu chamado, o meu chamado, o nosso chamado é vivermos sendo guiados pelo Espírito. E isso nos exclui das religiões, automaticamente. Porque o Espírito Santo, amados, ele não tem compromisso e não tem relação com religião nenhuma. Você acha que o Espírito Santo tem compromisso com mandamentos, com placa denominacional, com a igreja, que é um Estado, né? A igreja aí chamada católica é um Estado, né? Você acha que o Espírito Santo tem compromisso com isso? Não tem, irmão. Eu falo com todo respeito. Tá? Você está me assistindo, você é pentecostal, você é de uma igreja aí protestante tradicional, você é católico. Amado, eu falo com todo respeito a você. Eu não respeito instituições, eu não respeito as mentiras e as heresias. Mas você, como meu irmão, eu respeito. Então eu não estou aqui te atacando, estou falando a verdade para você. Se você pertence à religião, você está em um segmento inútil. Você está perdendo tempo da sua vida. Porque o seu chamado é ser guiado pelo Evangelho. O que a palavra do Evangelho diz, você faz. Se ela diz que esses mandamentos são coisas da carne, então você não segue. Você acabou de ler esses mandamentos. A religião não se baseia em aliás, elas se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Você acabou de ler comigo. É inútil. Religião é inútil. Não siga religiões. Siga a palavra. Siga o Evangelho da graça. Sabe? Porque o Evangelho da graça, amado, traz libertação. O Senhor, amados, ele morreu e ressuscitou justamente para acabar com esse negócio de religião. Jesus, ele não veio instituir religião alguma. Pelo contrário, ele veio cumprir a religião dos judeus, porque a lei tinha suas exigências, né? Como nós lemos agora há pouco, e então ele cumpriu todas as justas exigências da lei para nos dar a graça.
Então, por meio desse cumprimento, ele nos deu gratuitamente todas as coisas. E, consequentemente, nos libertou. Então você não precisa de tutor, você não precisa de aio, você não precisa de mandamento, de denominações, de obras de lei. Nós não precisamos disso. O Senhor morreu e ressuscitou para que nós fôssemos livres de tudo isso. E eu encerro com um clássico, Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade. E essa liberdade que Paulo está falando aqui é justamente a liberdade em relação à religião. Tá? Porque o conceito dessa carta aí, aos Gálatas, né, o conceito era libertar aquela igreja da religiosidade. Porque os Gálatas, segundo o contexto da carta, eles estavam voltando para a religiosidade. Estavam regredindo para obras da lei. Aí Paulo falou, olha gente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para que nós vivêssemos novamente religiosamente. Isso não faz sentido. Foi para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes, olha aí, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meu irmão, minha irmã, religião, você acabou de ler comigo, é um aprisionamento. Por isso Paulo falou, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneçam firmes, não regridam, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente à religião. Por quê? Porque é um jugo de escravidão. O jugo de Jesus, né, o fardo é leve, o jugo é suave, mas o jugo da religião é escravidão, é aprisionamento, é mandamento de homem, é leite espiritual em vez de alimento sólido. Percebe? É uma vida inútil. Todos os mandamentos que nós cumprimos quando nós éramos do sistema religioso, tudo aquilo foi uma inutilidade, não acrescentou absolutamente nada em nossas vidas. Religião é algo inútil. Ela pode ter um discurso bonito, pode até fazer esta ou aquela eventualmente, né? Esta ou aquela obra bonita de caridade ou do que quer que seja. Mas religião, é coisa de homens. E como eu disse no início, os malefícios das religiões sobrepõem e muito os eventuais benefícios que elas possam trazer, por exemplo, do ponto de vista social. Os malefícios sobrepõem e muito, porque os filhos de Deus têm que ser e viver livres, sendo guiados apenas pela direção do Espírito que vem pela palavra do Evangelho da graça de Deus.